Pronto. Bom, gente, boa noite, bem-vindas ao nosso bate-papo Dragon Dreaming. É um prazer ter a presença de vocês aqui. E a ideia do bate-papo Dragon Dreaming é ser um bate-papo bem informal, assim, bem tranquilo, ser uma coisa bem simples, não tão técnico, mas uma coisa divertida. A ideia é nos divertirmos também na nossa conversa. E Késia, a Lena já conhecia de antes já, né? Bacana ter a presença da Lena de novo. E a Késia, como é que tu ficaste sabendo, Késia, da nossa conversa, do nosso bate-papo? Tu queres falar um pouquinho? Teu microfone está cortado, pronto. Agora pode? Deixa eu te ver. Pode, estamos te ouvindo. Gislene que me encaminhou por WhatsApp a informação. Gislene Ataíde de Vitória. Aí me convidou. Aí eu entrei para saber mais, para conhecer. Ah, bacana, bem-vinda. Eu acho assim, eu acho que são 7h10, eu acho. E as pessoas ainda devem estar chegando do trabalho, devem estar se organizando, né? Comendo alguma coisa. Daqui a pouco o povo começa a chegar, assim, pouco a pouco. Tá. E, Kézia, aproveitando que tu falaste um pouco, a Lena já sabe um pouquinho, eu acho que a Lena já sabe um pouquinho do que é Dragon Dream, né? E tu terias aí alguma pergunta para começar o nosso bate-papo? Do que tu gostaria de saber sobre Dragon Dream? Não, a Gislene ela me encaminhou uns 3 vídeos falando a respeito do curso, a respeito da metodologia, estimula muito a criatividade na resolução de problemas, né? É uma forma criativa para nos auxiliar nos projetos. E daí eu só quero saber, eu só estou curiosa. Então, para falar um pouquinho, né, do Dragon, o Dragon Dream, ele é, ao mesmo tempo, uma filosofia e, ao mesmo tempo, uma metodologia. Então, tu tens elementos então, assim, tu tens técnicas, né? Tu tens algumas ferramentas, algumas tecnologias sociais para aplicação em grupos, né, em projetos, para desenvolvimento colaborativo de projetos. E, ao mesmo tempo, é uma filosofia porque tem alguns princípios de como criar os projetos e de como fazer a gestão dos projetos, né? Então, por exemplo, o Dragon Dream tem 3 princípios principais, né, mais conhecidos. O primeiro é desenvolvimento pessoal. As pessoas, nos projetos, elas aprenderem mais sobre si mesmas, sobre o seu entorno, fazendo um projeto juntos e juntas, de forma coletiva, comunitária, colaborativa. Então, assim, a ideia é que, fazendo os projetos, as pessoas conheçam mais sobre si mesmos, sobre o grupo, a equipe, etc. Ó, chegou a Gislene aí. Boa noite, Gi. Bem-vinda. Estamos aqui respondendo uma pergunta da Késia, que ela queria saber um pouquinho mais do que é o Dragon. Então, fica à vontade. Só lembrando que aqui a ideia é ser um bate-papo informal, tranquilo, simples, respondendo as perguntas das pessoas e, principalmente, ser uma coisa divertida. Bom, então o primeiro princípio é desenvolvimento pessoal. Então a ideia é que os projetos também sejam ferramentas, instrumentos para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então seria como se fosse um coach coletivo, sabe? Um coach em grupo, onde todo mundo apoia todo mundo em se autoconhecer, em se desenvolver, em conhecer mais sobre si mesmo, sobre o grupo, a equipe, o projeto, a organização. Bom, o segundo princípio do Dragon Dream é formação de comunidade. Então, formação de comunidade é um agrupamento de pessoas que contribuem para um propósito comum, ou que se conectam com um propósito comum, se agrupam por uma afinidade, por uma intenção. Lembrando que comunidade é todo grupo de pessoas que quer estar junto porque quer.
Então, todo agrupamento de pessoas que quer viver junto porque tem essa vontade, essa intenção de viver juntos e juntas, com apoio mútuo, né? Essas pessoas se apoiam mutuamente ao mesmo tempo que vivem juntas. Então, isso é o conceito de comunidade no qual eu estou me referindo. Então, formar comunidade é reunir pessoas e gerar encontros periódicos com essas pessoas ou viver junto com essas pessoas e criar, assim, identificar qual é o propósito que conecta essas pessoas, por que essas pessoas querem viver juntas e criar os mecanismos para que essas pessoas se apoiem mutuamente. Então, uma comunidade pode ser um grupo virtual, que se encontra periodicamente, por exemplo, usando o Zoom, como nós estamos falando agora, ou usando alguma outra ferramenta, um grupo de uma rede social e assim por diante. Também pode ser um grupo de estudo que se encontra periodicamente e que também se apoia mutuamente, ou pode ser umas pessoas que moram numa república, ou numa ecovila, ou num cohousing, num co-living. Um grupo que realmente mora junto, compartilha uma casa, um terreno, etc. Né? Então, essa é a ideia da comunidade. E o segundo princípio do Dragon Dream é formação de comunidade, porque a ideia é que as pessoas, elas criem uma conexão entre elas gerem uma conexão que faz com que elas se apoiem mutuamente e aumente o processo colaborativo desse grupo. Então, a partir do momento que as pessoas compartilham mais suas intimidades, seus sonhos, suas vontades, suas intenções, suas necessidades, isso automaticamente gera mais confiança entre as pessoas. E com mais confiança, o grupo trabalha de uma forma mais fluida, menos questionamentos, menos resistências, menos reatividades. E aí o grupo flui muito mais. Aí pode entrar no estado de fluxo com muito mais facilidade. Então, por isso que o segundo princípio é a formação de comunidade, porque a ideia é criar realmente uma comunidade no teu grupo de trabalho, na tua equipe, na tua organização. Então, imagina só, vou dar um exemplo, pessoas que trabalham em organizações convencionais, que começam a trabalhar às 8 da manhã e saem do trabalho às 18. Então, imaginem, são pessoas que trabalham em média 8 horas por dia com as mesmas pessoas, certo? A maioria das pessoas tende a trabalhar dessa forma. Então, imagina aquela pessoa que trabalha contigo todo dia, mais ou menos 8 horas por dia. Essa pessoa passa mais tempo contigo do que talvez o teu namorado, tua namorada, teu esposo, tua esposa, teu irmão, tua mãe, outras pessoas da tua família. Então, por que não conhecer melhor e não estabelecer uma relação mais profunda de confiança com essas pessoas com quem tu trabalhas na maior parte do teu dia, do teu tempo, da tua semana? Então, a ideia é que o grupo de trabalho não seja só uma coisa profissional, seja também uma coisa pessoal. E não existe muito essa separação do profissional com o pessoal. As relações humanas, as relações sociais, é para qualquer situação, para qualquer âmbito, para qualquer grupo, para qualquer classe, qualquer contexto. E essa separação do profissional para o pessoal pode acabar gerando alguns bloqueios, alguns traumas, alguns problemas, alguns conflitos. Então, a ideia é que as pessoas se conheçam, se apoiem mutuamente, sem medo, de uma forma verdadeira, genuína, espontânea, etc. Por isso que é muito importante o segundo princípio, que é a formação de comunidades. E o terceiro princípio do Dragon é serviço à terra. Serviço à terra no sentido de trabalhar, no sentido de ser corresponsável pelo cuidado com as pessoas e o cuidado com o meio ambiente. No sentido de pensar em projetos que eles são socialmente responsáveis, que tem uma responsabilidade social, que tem uma responsabilidade ambiental, que tem uma responsabilidade cultural, né? Então, projetos que eles visam um impacto na sociedade, um impacto positivo, onde as pessoas possam se cuidar e se apoiar mutuamente também. Então, com esses três princípios,
tu já consegues direcionar, vamos dizer assim, alinhar um projeto Dragon Dream para gerar um impacto em qualquer lugar, em qualquer situação. E assim, no campo do método, o Dragon Dream ele tem processos, ele tem ferramentas, ele tem padrões, ele tem procedimentos, ele tem vivências, tem formas e formatos de como criar projetos, como transformar ideias e sonhos em projetos bem-sucedidos. Então, tem uma ferramenta para criar um sonho coletivo a partir de um sonho individual. Como é que faz para compartilhar um sonho individual e tornar esse sonho individual um sonho coletivo? Das pessoas se apropriarem, se empoderarem de uma ideia, de uma pessoa e tornar isso coletivo, né? Diluir isso no grupo, no coletivo. Tem ferramentas para desenhar estratégias, definir objetivos, definir propósito, visão, missão, criar plano de ação, um orçamento de forma intuitiva, trabalhar engajamento, comprometimento no grupo também. Além também de ferramentas para fazer análise de se o projeto está avançando, se ele está sendo bem sucedido ou não, identificar bloqueios, criar organizações, no caso, desenhar organizações orgânicas, autogestionadas, autônomas, que trabalham de uma forma mais orgânica, mais caótica. E, bom, tem várias ferramentas, essas são as básicas que eu citei. Então, assim, deu para ter uma ideia, mais ou menos, do que é o Dragon, qual é, mais ou menos, a magnitude, qual é a abrangência, mais ou menos, do que pode ser o Dragon Dream? Joia. Bem-vinda, Gi. Boa noite. Teu microfone está cortado, Gi. Quer falar alguma coisa? Teu microfone está cortado. Deixa eu ver aqui se eu habilito. Aí, Oi, pronto. boa noite. Boa noite. Eu estou te ouvindo desde o começo, é porque eu não estava conseguindo ser vista aí por vocês, mas agora estou aí. Meninas, boa noite. Então, eu estou aqui porque faz muito sentido para mim estar ouvindo uma proposta tão bacana, tão assim, incrível, e que eu tive a oportunidade de viver parte disso, né, numa experiência em que o Chaba me apoiou lá no Rio Grande do Sul, que foi superando bloqueios, e lá eu tive um contato aí bacana com a ferramenta que ele vai trazer, mas que eu acredito que eu vou conhecer muito mais nessa experiência aqui em Vitória. A Kézia é minha amiga, gratidão, Kézão, por estar aqui com a gente. E assim, eu não sei se eu vou conseguir ser clara para vocês, mas para mim, depois de ter feito isso, o que eu vivi lá, está fazendo 2 semanas agora, como isso já está dando resultado na minha vida, tá? No sentido de saber onde eu estava errando, ou onde eu ainda estou errando, no sentido de um projeto da minha vida, né? E esse projeto, seja qual for o projeto, seja ele profissional, pessoal, espiritual, enfim, o que você tiver hoje como vamos colocar o nome sonho, que eu vejo eles utilizarem bastante isso. Para que isso aconteça, existe todo um por trás, um autoconhecimento que precisa ser promovido, um engajamento, enfim, várias situações que é importante você estar atenta, né? E que a ferramenta nos possibilita. Às vezes, uma coisa muito pequena, simples, só está fazendo isso aqui, ó, que está faltando. E a ferramenta vai lá e contribui lindamente para a nossa vida. Então, eu sou muito grata ao Chaba por ter me apresentado isso, grata pela oportunidade de ter vivido aquilo lá, e acredito que essa ferramenta pode apoiar muito a gente aqui no estado, tá? Falando enquanto Espírito Santo, Vitória, não só Vitória, Kézia é de Vitória, mas está no norte do estado.
como é importante a gente trazer esse movimento para cá e fazer isso acontecer por aqui também. Então, assim, é isso. Apaixonada e também aberta para poder fazer esse movimento acontecer aqui. Maravilha, agradecido, Gi. Bem-vinda aí. Lembrando que eu tô transmitindo também a nossa conversa pelo Instagram, tá? Tá rolando aqui. Fiz uma gambiarra bem feita. Ah, que legal! Então, vocês não conseguem ver, mas aqui embaixo tem um celular transmitindo também no Instagram. É uma inovação, aí, Gi, é uma inovação. Ah, muito legal. É para desligar o microfone agora para você falar? Fica à vontade, né? É importante, né? Se não tiver ruído de fundo, tá tranquilo. Não, por enquanto não, tá tudo bem aqui. Tá joia. E assim, é um bate-papo e eu tô aqui aberto para perguntas, né? Se vocês tiverem perguntas, curiosidades, saber pontos específicos. Eu gosto muito de um ambiente aberto de conversa, onde as pessoas propõem perguntas e vamos construindo juntos as respostas, sabe? Quem quiser fazer uma contribuição, trazer um ponto de vista, trazer uma experiência pessoal, também fica à vontade. Eu não tenho a intenção aqui de ficar só falando, eu gostaria de escutar um pouquinho também, saber também o que as pessoas pensam, o que sentem, o que buscam também, né? Por que o Dragon Dream me parece interessante para ti? Qual é o teu interesse com o Dragon Dream? Como que tu ficaste sabendo do Dragon Dream? Essas coisas também, para mim, são importantes. Escutar as pessoas também expressarem isso daí. Mas voltando à pergunta inicial, assim, vocês gostariam de saber alguma coisa do Dragon? Alguém tem alguma pergunta? A Kézia já lançou uma pergunta aí, quer lançar algumas de Helena? O que vocês querem saber do Dragon? Kézia, se tiver outra pergunta, Kézia, pode mandar ver, não tem problema. Vamos lá, deixa eu Vocês têm ver. curiosidade? Não, eu tenho mais assim, eu tenho curiosidade, mas é difícil até para mim formular perguntas. Né? Eu já comecei desconstruindo, que não é bem o curso, é uma experiência, e eu tenho muita curiosidade de saber mais, mas é até difícil formular perguntas para mim, né? Eu tenho mais para ouvir do que para falar agora. Chaba, eu gostaria de saber assim, se você tem um número mínimo de pessoas para poder realizar a vivência, como que é isso? Olha, a minha sugestão de um bom número mínimo de pessoas para fazer uma vivência dessa é em torno de 15 pessoas. A minha sugestão de número mínimo, né? E apesar de que já fiz com menos pessoas. Então, tudo depende do contexto, da situação, né? Da conjuntura. Então, eu posso fazer uma avaliação com as pessoas, com a quantidade de pessoas que se inscreveu, que mantém, que demonstram interesse de fazer a vivência, e posso conversar com o grupo, o que o grupo acha e tal, e avaliar a possibilidade de fazer com menos pessoas, né? E aí eu só saberei disso quando eu tiver a confirmação das pessoas. Eu preciso ter mais clareza de quem são as pessoas que se comprometem a participar do curso no final de semana. Então, quanto mais rápido eu tiver clareza, melhor o curso, mais bem organizado, mais tranquilo é o processo. Então, assim, a minha vontade, né, o meu sonho é que as pessoas elas se inscrevam ou elas confirmem comigo, né? Olha, Chabo, eu me comprometo a estar lá no final de semana. Eu acho importante, eu acho legal, porque aí é mais fácil eu contabilizar, né? Quantas pessoas estão interessadas, quantas participarão, etc. Eu pretendo também, na sexta-feira à noite, realizar uma sessão aberta para falar mais sobre o Dragon Dreaming pessoalmente, né? Para as pessoas interessadas.
E aí também é mais um momento de checar quantas pessoas estão interessadas, quantas pessoas fariam o curso no final de semana. Então, é basicamente isso. E é sábado e o dia todo? Como é que é a carga horária? Porque eu não estou bem em Vitória, né? Eu estou quase na Bahia. Olha, a programação é sexta-feira, de 7 às 10 da noite, sábado e domingo, das 9 da manhã às 7 da noite. Então, Kézia, se tu quiseres vir para fazer o curso em Vitória, então tu precisaria sair aí da tua região praticamente ou sexta de manhã ou sexta depois do almoço. Depois, assim, depende do teu transporte, né? Se tu vens de carro, eu acho que tu pode sair depois do almoço. Tu chegarias em Vitória, final da tarde e tal. E aí seria bom tu teres um lugar para ficar hospedada, né? Pode ficar aqui em casa. Aí pode ficar na casa da Gia, já tem hospedagem. Aí é bom que vocês já vão e voltam, né? Juntas pro curso, Verdade. já faz companhia, né? Então é bacana. Então, bom, domingo termina umas 7 horas da noite também, né? Aí de 7, considerando que tu saias daqui, sei lá, umas 7h30, aí tu deves demorar umas 3 horas, eu acho, para chegar em casa, né? De carro. 4. 4 horas? Ah, então tu chegarias aí umas 11 da noite, umas 10, 11 da noite. Aí dá tempo de dormir bem ainda para segunda-feira. Chaba, Sim. eu acho que seria legal se você falasse uma coisa que para mim fez sentido e que talvez aí possa contribuir. Quando a pessoa tem uma vontade, né, uma vontade de colocar algo, mas ainda não sabe o que que é, mas tem aquilo ali, uma sensação, uma vontade, né, sabe, das habilidades dela ou parte delas, e o que a movimenta, mas tem aquela dificuldade de sair e botar para fazer e acontecer. De repente, quando ela lida com uma ferramenta dessa, isso pode ficar mais claro para a pessoa, que tipo de empoderamento que pode ocorrer, né? O que pode favorecer, né, nessa experiência, essa pessoa vai sair de lá, assim, numa perspectiva diferenciada, né, e mais conectada consigo e com o que tem aqui fora, com o ambiente, com as pessoas, enfim. Ok. Eu vejo da seguinte forma. O Dragon Dreaming, eu costumo dizer que ele também é uma ferramenta para criar e gerir projetos de forma colaborativa, sustentável, criativa, inovadora, etc. Só que isso é só um dos elementos que o Dragon Dreaming traz. Para mim, o mais importante, vamos dizer assim, o mais precioso que o Dragon Dreaming possibilita é as pessoas despertarem para, assim, elas despertarem para aquele lugar que elas acreditam que elas são capazes de fazer as coisas, que é o que algumas pessoas chamam de empoderamento. Empoderamento é quando a pessoa se sente capaz de fazer algo. Ela sente que ela tem o poder de fazer as coisas. Por isso que é empoderamento, né? E o Dragon Dreaming, ele traz muito esse elemento de que nós podemos realizar os nossos sonhos. E qualquer sonho pode ser realizado. E o primeiro passo para realizar os nossos sonhos é nós acreditarmos nos nossos sonhos. E não só acreditar nos nossos sonhos, nós tomarmos atitudes para que o sonho se realize. E não basta ter um sonho, só ficar o sonho na nossa cabeça. Se nós não nos manifestamos, não falamos, não compartilhamos o sonho e não tomamos atitudes, esse sonho dificilmente será realizado.
Então, para mim, o grande diferencial do Dragon Gym é que ele é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Tipo, criar projetos e realizar projetos é só um detalhe. Uma pessoa que acredita em si mesma, ela realiza qualquer projeto. Então, esse que é o ponto. Esse que é o ponto essencial na minha visão. E os cursos de Dragon Dream, as vivências do Dragon Dream, elas criam as condições para que as pessoas possam trabalhar essas questões em si mesmas. Então, nas vivências do Dragon Dream, existem dinâmicas de grupo, as pessoas percebem as suas qualidades, seus talentos, percebem quais são as suas dificuldades, quais são os seus desafios, percebem os seus medos, as suas virtudes, e elas começam a perceber alternativas para o mundo que nós conhecemos hoje. E eu também costumo falar bastante de trabalhar as nossas crenças, nosso conjunto de crenças, no sentido do que eu acredito que eu sou capaz de fazer ou não. Então, no Dragon Dream também se trabalha muita coisa da questão de sair de uma cultura ganha-perde e começar a viver uma cultura ganha-ganha. Uma cultura colaborativa, onde todas as pessoas ganham. E aí já é uma mudança enorme de paradigma. Sair de uma cultura super competitiva e entrar numa cultura colaborativa baseada em confiança e abundância, ao invés de uma cultura baseada em competição, medo e escassez. Então, para mim, essas são as pérolas. Porque quando tu te conectas com uma cultura de colaboração, uma cultura de abundância e uma cultura de confiança, de que eu confio que as coisas acontecerão e eu tomo atitudes para que isso aconteça, então elas realmente acontecem. E quando as pessoas vivem isso, elas percebem que isso funciona. E precisa ter uma grande coragem para fazer isso e para que isso aconteça. E aí eu acredito também que participar dessas vivências do Dragon Dreaming desperta e aumenta essa coragem de acreditar em nós mesmos, em acreditar no mundo e tomar atitude para que os nossos sonhos se realizem. Respondi, Gi? Nossa Senhora! Deu show! É isso aí. E aí, Kézia, tá fazendo sentido? Quer perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Tá, joia. E a Lena? Como eu já tinha participado no Zoom da semana passada, né, eu já tinha feito assim, algumas perguntas. Para mim, assim, está bem claro a proposta. Tem algo novo, Lena, que tu gostaria de trazer? Alguma curiosidade? Não, na verdade, eu estou assim muito, como a Kézia, curiosa para escutar. Tu é porque tu está com preguiça assim, de estar falando para a gente, quer que a gente fique perguntando. Mas eu estou assim, doida mesmo, mas é para absorver mesmo. Tá, joia. E Gi, tu tens alguma pergunta? Alguma curiosidade mais? Tu viveste aí vários processos recentemente, né? Então, eu acho que tu tens várias curiosidades aí em relação ao Dragon. Gostaria de Curiosidade, saber vamos de lá. algo, algum ponto específico? Tu gostaria de fazer alguma pergunta para alguma coisa mais específica? Eu gostaria, vamos lá. Sair capacitada com o Dragon, tá? Sair da facilitação. Estou com o meu projeto em mente, mais ou menos aqui estruturado, pronta para sair. Mas sou uma pessoa insegura, sou uma pessoa que tem uma tendência a buscar fora, no outro, né? E sempre quero equipe. Existe possibilidade do Dragon? Não, eu sei que isso aí seria terapia, tá?
Mas o Dragon é uma ferramenta que a pessoa, como empreendedor, consegue trabalhar individualmente o projeto dele e, com o passar do tempo, ele vai começar a trazer essa cultura de colaboração e tudo mais, mas, a princípio, o que depende dessa pessoa, ela dar o primeiro passo, ou essa dependência já é do começo do projeto? Compreendido? Estou entendendo que a tua pergunta, ela seria assim, eu posso aplicar o Dragon para projetos individuais ou precisa necessariamente aplicar em projetos coletivos? Seria isso? Eu, enquanto pessoa, eu tenho o meu projeto, só que eu sou uma pessoa insegura, tá? Hoje, eu identifico isso. Só que lá eu posso identificar que eu sou insegura. Essa ferramenta ela me possibilita, quando eu vier realizar aqui fora, a fazer um trabalho individual, embora seja um discurso, uma cultura de colaboração, tá? Eu quero saber, até em termos de empoderamento, igual você usou aí, eu vou me sentir emancipada, segura, para realizar o meu projeto por minha conta, individualmente? Olha, eu escuto a seguinte pergunta. O Dragon Dreaming, ele, assim, eu fazendo o Dragon Dreaming, eu conseguirei me sentir empoderada o suficiente para começar o meu projeto, considerando que eu me sinto insegura, Sozinha. sozinha? Sozinha. Bom, a questão é o seguinte, o processo de empoderamento ele é muito relativo. Tem pessoas que se empoderam rápido e tem pessoas que demoram mais tempo. Mas é possível. Eu acredito que qualquer pessoa se empodera em relação a qualquer coisa. Ok. Eu acredito que tudo é possível, né? Para mim não tem barreiras assim. Só precisa ter determinação, motivação, força de vontade, disciplina e assim por diante, né? Agora, A minha pergunta, Chava, é porque muitas das vezes eu vejo empreendedor, eu mesma, situações que ficam paradas, porque a pessoa sempre fica esperando do outro, acredita, eu não tenho essa habilidade, então eu preciso contratar isso, eu preciso. Só parou aqui porque eu não tenho o marketing, porque eu não tenho. Enfim, aí fica sempre arrumando desculpas em função de algo que ele acredita que não pode fazer e que, na verdade, é uma insegurança dele. Aí o Dragon, ele pode trazer aqui um retrato, um autorretrato, que vai te apresentar a possibilidade de que você é capaz de fazer isso. É isso que eu estou querendo trazer nessa pergunta. então, fazendo o Dragon, eu costumo sempre fazer a seguinte sugestão durante a formação. Se vocês se sentirem inseguros ou inseguras, peçam ajuda. Então, uma coisa preciosa também durante as formações do Dragon não é só o conteúdo do Dragon, é o networking que vocês fazem. Então, é a rede de relações que vocês criam, que vocês formam. Então, no princípio da autogestão, a regra de ouro da autogestão diz o seguinte: se tu vês uma tarefa, essa tarefa é tua. É a regra de ouro da autogestão. Aí eu acrescento a seguinte regra, complemento, seria um corolário. Se tu não das conta de resolver o problema, de fazer a tarefa, peça ajuda. E as pessoas chegam e ajudam. Se não souber fazer o pedido, aprenda a fazer o pedido. Também para que os pedidos também sejam convites irresistíveis. Também para Uhum. Então, tu podes criar situações ganha-ganha, que as pessoas que são convidadas também elas ganham. Ok. E elas podem ganhar várias coisas, não precisa ser dinheiro.
Uhum. Podem ganhar atenção, pode ganhar carinho, pode ganhar afeto, pode ganhar reputação, pode ganhar status, pode ganhar contatos, pode ganhar comida, pode ganhar um monte de coisa, né? Ganhar não é só dinheiro, não é só financeiro, né? Estou falando de ganhar no sentido de recursos. E recursos pode ser qualquer coisa que pode ser utilizada para viabilizar qualquer outra coisa. Então, se tu fazes uma vivência do Dragon, no final da vivência, tu queres aplicar no teu projeto individual e tu não te sentes segura o suficiente para fazer isso, peça ajuda. Durante o curso, durante a vivência, vocês conhecerão outras pessoas que também farão a mesma coisa. E no final da vivência, são pessoas com forte potencial de se apoiarem mutuamente. Eu sou uma pessoa que também posso estar apoiando à distância. Eu não sei se estarei em Vitória. Eu não tenho previsão de estar em Vitória sempre. Agora, eu posso ser um apoio à distância, né? Agora, se isso se tornar um processo profissional, aí pode-se fazer um acordo profissional para que isso aconteça, né? Agora, os outros colegas, assim, que fazem a vivência juntos e juntas, são pessoas que provavelmente estão mais próximas e que vocês podem se reunir para que vocês se apoiem. Olha, eu estou com esse projeto aqui, esse projeto é um projeto meu, pessoal, mas tu topas me ajudar a fazer isso? Né? E se, assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Olha, no mínimo, tu ganhas experiência. E para mim, a melhor forma de se tornar um bom facilitador, uma boa facilitadora, é praticando. E para aprender qualquer ferramenta, a melhor forma é utilizar a ferramenta. Então, as pessoas que aprendem e não aplicam, e não continuam utilizando, dificilmente elas se apropriam bem da ferramenta. E a maestria, ela só acontece quando nós aplicamos, usamos e ensinamos essa ferramenta. Então, eu vejo uma grande oportunidade de apropriação da ferramenta, de conhecimento, de aprendizagem, ao ajudar as pessoas a utilizarem o Dragon Dreaming, por exemplo. Então, Gi, não sei se eu respondi a tua pergunta. Está respondida, é isso mesmo. Resumo da ópera é: peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda e faça... Na verdade, eu trouxe um personagem aí, que eu me enquadro nele, inclusive, sabe? Um personagem de pessoa que coloca nisso uma desculpa, tá? E não que não vá pedir ajuda, mas às vezes ela pode fazer algo, mas coloca desculpa isso no externo. Mas você trouxe clareza e contribuiu da mesma maneira, respondeu o que eu precisava ouvir. Pois é, porque o processo de empoderamento, o processo de desenvolvimento de autoconfiança, ele leva um tempo. E ele é relativo para cada pessoa. E na minha visão, a melhor forma de desenvolver isso é no processo de formação de comunidade. Ou seja, um grupo de pessoas que se apoia mutuamente. Ok. Então, um grupo de pessoas se apoiando mutuamente, ele tem um potencial de abundância gigantesco. Então, o que é preciso acontecer é as pessoas também aprenderem a confiar mais de que quando nós incluímos as pessoas nos grupos, isso aumenta as possibilidades de abundância do grupo. Não o contrário, que as pessoas acham que quando se inclui pessoas no grupo, nós dividimos mais as fatias do bolo. Na verdade, é o contrário. Quando se inclui mais pessoas no grupo, mais pessoas podem preparar mais bolos. Não é que tem só um bolo para dividir os pedaços. É que as pessoas trazem os seus bolos também. Então, não sei se vocês entenderam a minha analogia. Mas o problema é que o mercado acha que só tem um bolo para ser dividido. Né? Que quando nós chamamos as pessoas para os grupos, temos que dividir o bolo em fatias cada vez menores. Isso é uma visão de escassez do mercado.
Quando nós convidamos as pessoas para os grupos, as pessoas também podem trazer os seus bolos, ou podem preparar mais bolos. E aí, não tem só um bolo para dividir, tem vários bolos para dividir. Ou se não, hoje, dividimos um bolo em fatias menores. Amanhã, essas pessoas que comeram do bolo podem te convidar para comer outros bolos, ou podem te convidar para comer outras fatias de outros bolos. Então, é um processo abundante, é um processo de conexão, e nós precisamos desenvolver essa confiança de que nós nos apoiamos mutuamente e que nós, juntos e juntas, isso gera mais abundância. Só que existe um medo no mercado baseado na escassez e na competição. Então, a grande chave também é superar esse medo da competição e esse medo de que faltará. Quanto mais pessoas no projeto, menos nós ganhamos. Isso é uma ilusão. Isso não é verdade. O grupo ele pode se apoiar muito mais mutuamente em projetos futuros. E o ganha-ganha também não significa todo mundo ganhar igual ou todo mundo ganhar sempre. Tu pode ter um ganha-ganha dinâmico. O ganha-ganha, assim, o ganhar, ele é muito relativo para cada pessoa. Então, o que é o ganha para cada pessoa é muito individual, muito pessoal e depende de cada pessoa. O importante é que cada pessoa deixe claro o que é o ganhar, o que é ganhar para ela, sabe? E o importante é que as pessoas fiquem satisfeitas no projeto, que seja fortalecidas as relações, que as relações sejam aprofundadas, que aumente a confiança e a vontade de cuidar uns dos outros, umas das outras. E que as pessoas tenham como é que se diz? Que reconheçam a participação das pessoas nos projetos e lembrem das pessoas nos projetos futuros. E também tem essa vontade de cuidar das pessoas nos projetos futuros. Por exemplo, eu convido vocês para fazer um projeto. E nós fazemos esse projeto é bem sucedido. Provavelmente, nesse projeto, nós fortaleceremos a nossa relação como pessoas, como indivíduos, etc. E eu não conheço tão bem vocês, podemos começar a nos conhecer mais. Isso acaba gerando uma confiança e um afeto entre nós. Então, quem sabe, no futuro próximo, vocês possam me convidar para algum projeto que vocês estejam envolvidas. E assim por diante. Aí a coisa cresce. E essa abundância, ela cresce e ela se expande quando ela é baseada em confiança, quando ela é baseada em afeto, em apoio mútuo. Faz sentido? Sim. O que eu estou falando? Sim. Então, nós temos que tomar cuidado com os medos. Eu estou com medo que vai faltar. Eu estou com medo de perder. Eu estou com medo de ser passado para trás. Eu estou com medo que aconteça tal coisa. Concorrente. Concorrente. É tudo medo que nós engolimos aí na nossa vida. Em algum momento da nossa vida, nós pegamos essa crença, colocamos na cabeça, e isso acaba nos impedindo de trabalhar em equipes colaborativas, de forma colaborativa. E nesse caso, deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes a pessoa tem medo ou a tendência de terceirizar a culpa, sempre se justificar ou colocar muleta. A culpa sempre vai ser de alguém ou de uma coisa que não sou eu. Isso ajuda também a pessoa a ter essa visão e de assumir a responsabilidade como o agente principal, causador do sucesso ou do resultado, seja porque eu não pedi ajuda, ou seja porque eu não me dediquei, ou enfim, ou a falha está em mim, falha, identificar mesmo e deixar de terceirizar a culpa sempre para o outro, facilita nisso também? Porque nem Então, tem medo. Às vezes as pessoas acham que tem coragem, ou talvez isso seja medo mesmo, né? Simplesmente terceirizar a culpa, porque quando a culpa é do outro é mais fácil. Então,
Numa cultura ganha-perde, a cultura ganha-perde, ela acontece isso que tu estás falando, de terceirizar a culpa, né? De colocar a culpa na outra pessoa. Isso acontece quando não nos corresponsabilizamos, quando nós não assumimos a nossa responsabilidade. Isso é muito comum numa cultura ganha-perde, numa cultura competitiva e numa cultura passiva, onde as pessoas não são estimuladas a serem proativas, serem responsáveis por si mesmas e responsáveis pela sua própria existência. Agora, existe dois fatores. Existe a minha autorresponsabilidade e existe também um cuidado por parte do grupo, da equipe, né? Então, o desenvolvimento dos processos é parte minha e parte da equipe. Então, eu não posso também dizer que tudo depende de mim ou tudo depende da equipe. Então, eu não posso dizer também que tudo depende do indivíduo ou tudo depende do ambiente, ou do entorno, ou do mundo. É uma equação, é um equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente. A questão é que na cultura ganha-perde existe uma exacerbação, existe um exagero de colocar a culpa nas outras pessoas, de culpabilizar outras pessoas. E muitas vezes as pessoas não fazem isso para não olhar para si mesmas. Então, isso acaba impedindo, muitas vezes, um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Que muitas vezes as pessoas não se dão conta de suas próprias dificuldades porque não olham para si mesmas. Fica só botando a culpa nas outras pessoas. Então, estar atento, estar atenta, estar consciente das suas próprias questões é fundamental para viver numa cultura ganha-perde, para desenvolver uma cultura ganha, quer dizer, perdão, para desenvolver uma cultura ganha-ganha, uma cultura colaborativa, baseada em confiança, baseada em motivação, baseada em entusiasmo, em propósito, etc. Fez sentido? Oi? Eu acho que a Kézia caiu. É. Mas fez sentido aí, Gi? Sim, total. Joia. Olha, aqui no Instagram apareceu. Eu fui aí, dei uma olhada, tinha uma pessoa, porque eu estava olhando se alguém fez alguma pergunta para poder lançar aqui. Isso apareceu. Como é que tu chamas? Aqui está escrito factível. Não. É o Rubens. É o Rubens, está aqui no Instagram. Ô, Rubens, nós estamos transmitindo também via Zoom, tá? Se tu quiseres entrar no Zoom, ficas convidado. E aqui é um bate-papo aberto. Estamos respondendo a perguntas. E gostaria de saber alguma coisa específica sobre o Dragon Dreaming? Olá, desculpa. É o seguinte, eu já estive em uma vivência, que foi aqui em São Paulo. Porque eu cheguei atrasado por causa do trânsito daquilo. Rapidinho, espera um pouquinho, só um pouquinho, Rubens. O pessoal do Zoom está escutando o que o Rubens está falando? Eu estou acompanhando no Insta também. Tá joia. Qualquer coisa, Rubens, eu resumo a tua pergunta para o pessoal do Zoom, tá? Perfeito. E uma coisa hoje que eu vejo, no caso na área de projetos, é que tem uma questão que hoje do ego que é muito forte. Que, inclusive, no caso hoje nos projetos sociais, né? Rapidinho. O Rubens está falando que ele observa que nos projetos, e principalmente nos projetos sociais, existe uma questão do ego muito forte. De que forma se trabalha isso no Dragon Dream? Aí ele está perguntando... Existe um olhar
Então, de que forma se trabalha isso no Dragon Dream? Existe algum olhar para isso? É isso, Rubens? Ok. Olha, com certeza. A partir do momento que no Dragon Dream nós temos vivências e dinâmicas colaborativas, automaticamente as pessoas elas acabam se espelhando, né? Elas começam a ver comportamentos nas outras pessoas que talvez elas tenham também. Isso pode gerar alguns desconfortos, pode gerar algumas tensões. Coisas como, por exemplo, necessidade de controle, né? Necessidade de aparecer, ou de chamar atenção. Quer dizer, necessidade de atenção, necessidade de pertencimento, de controle. Essas coisas podem aparecer. E quando as pessoas percebem isso, isso gera um desconforto, porque muitas vezes não é muito agradável perceber atitudes que nós não gostamos ou não queremos em nós mesmos. Então, por exemplo, no curso de introdução ao Dragon, são realizadas algumas dinâmicas de grupo para a cocriação do projeto. E muitas dessas dinâmicas são feitas em silêncio. Então, nessas dinâmicas de grupo, onde as pessoas não conversam, só que elas trabalham, por exemplo, usando post-its, ou elas trabalham escrevendo em um quadro, sem falar, só que se comunicando via post-it ou via escrita, nesse processo, elas podem perceber o quanto que, vamos dizer assim, entre aspas, o ego delas está interferindo no processo. Essa vontade de, eu quero aparecer, eu quero ser o protagonista, eu quero, sabe, eu quero fazer do meu jeito, eu quero controlar, eu quero centralizar. Então, isso aparece. E as pessoas percebem. E na partilha, quando tem as partilhas na roda, as pessoas trazem as suas experiências. Eu me senti dessa forma, para mim foi difícil fazer isso. Ou se não, olha, para mim foi muito bom perceber o meu comportamento tal, né? E aí, pouco a pouco, as pessoas começam a trabalhar as suas questões eu costumo dizer, para ser mais a sua essência e menos a sua personalidade, né? Essa essência mais colaborativa, né? Mais amorosa, mais gentil, mais generosa, do que uma pessoa mais controladora, mais centralizadora, etc. e tal. E assim, não é um curso de um final de semana que a pessoa se tornará super colaborativa. Porque essa coisa de... eu costumo dizer que não é eliminar o ego, né? É reconhecer e aceitar e saber equilibrar o ego, né? Porque o ego ele é importante, ele é fundamental para nós sabermos interagir com o mundo. O ego é como se fosse a nossa interface entre a nossa essência e o mundo real, e o mundo material. Então, precisamos do ego para nos comunicarmos com as pessoas. Sem ego, não tem comunicação com o mundo real, né? Quer dizer, mundo físico, material, 3D, 3 dimensões. Então, é importante saber, né, lidar com o ego, saber dialogar com o ego, saber conversar com o ego, de falar para ele assim, olha, eu te respeito, eu te reconheço, né? Vamos conviver em paz. E existem algumas formas diferentes que eu estou aprendendo de fazer as coisas de uma forma mais colaborativa, de uma forma mais amorosa. Vamos caminhar juntos nessa direção? Então, com a prática da cultura ganha-ganha, da cultura colaborativa, de aprender a se vulnerabilizar, de aprender a trabalhar com base no amor, na confiança, na colaboração, podemos nos tornar pessoas menos egóicas, vamos dizer assim, né? Então, eu só queria checar. Fez sentido? Respondi a tua pergunta? Sim, sim. Muito. Maravilha. Joia, estou vendo aqui. Ei, Glau, diga, Flor. Tu queres falar algo, Gi?
Não, eu acho que ela caiu e falou alguma coisa no chat, aí eu respondi, mas aí ela não falou mais nada. A Kézia parece que teve um problema na Ela caiu conexão, né? novamente, voltou, né? Sim, Enfim. Mas eu acredito que está bem claro, está transparente aí, né? Eu acho que está bem objetivo. bacana. Tem mais coisas chegando aqui no chat. Ó, a Lena disse que precisa sair. Ela se sente super conectada com a proposta. Vai entregar o universo para abrir as possibilidades de participar do curso. Muito bom. Maravilha, Glau. É uma questão de decisão interna. Quando tu decides, a coisa acontece, Com certeza, é por aí. né? Quando tu tens uma intenção clara do que tu queres e tu te comprometes profundamente com essa intenção clara que tu queres, aí o universo inteiro se organiza para atender essa tua intenção. E muitas vezes não acontece instantaneamente, pode acontecer um tempo depois. Isso é bem relativo, né? O tempo em que as coisas acontecem, né? Existe um timing perfeito para cada coisa. E o universo traz as coisas no momento certo, né? Mas, bom, enfim. Algo mais? Olha, agora a Glau também foi, só ficou a Gi, o Robson. Tem aí mais uma galera assistindo aqui no Instagram. Avisar o pessoal, quem quiser participar da conversa no Zoom, gente, é só entrar no Zoom. Se vocês não tiverem um link, o link para participar da conversa está lá em papo.ddbr.org. Ou é só vocês procurarem o evento no Facebook, que é Bate-Papo Dragon Dreaming, tem um evento no Facebook com número lá para vocês entrarem no Zoom. E também vai ficar salva a conversa, né? Esse tempo aí, para quem quiser assistir ou indicar para algum colega, algum amigo, né? Eu também pretendo colocar essa conversa no YouTube depois. Então, quem quiser assistir depois também estará disponível. Talvez eu coloque hoje. Veremos como funcionam os tempos aqui. Ok. Robson, tu gostaria de saber algo mais? Tem mais alguma pergunta? Isso, para tu mesmo. Na verdade, as turmas aqui de São Paulo, existe previsão já também? Olha, eu acabei de dar um curso em São Paulo em agosto e não tenho muita previsão de quando será uma próxima turma em São Paulo. Eu posso avaliar possibilidades de realizar mais uma turma em São Paulo. Talvez existe a possibilidade de fazer uma turma em outubro, quer dizer, talvez em outubro, né, do dia 21 a 22, eu acho, tem um final de semana disponível. Eu posso avaliar isso em novembro, início de novembro, para uma próxima turma em São Paulo. Se tu quiseres também ir para Vitória, tem no próximo final de semana, e no final de semana seguinte tem em Porto Alegre. Se tu quiseres dar uma passeada, né, nós arrumamos lugar para tu dormires, né, damos um jeito, tá? Agora, São Paulo ainda não está definido a próxima turma, a próxima data, eu posso avaliar isso com calma, qualquer coisa tu pegas o meu contato e checa comigo na próxima semana, na semana seguinte, e vamos vendo aí uma boa data para fazer isso. Estarei de olho aí. Olha, Kézia voltou. Tá caindo, Kézia. Teu microfone tá cortado. Tu tens mais alguma pergunta? O que mais, gente, vocês gostariam de saber sobre Dragon Dreaming? Kézia está nos escutando agora? Joia, agora tá, né? Maravilha. Joia, aqui tá uma coisa bem legal. Tem o pessoal do Zoom aqui, tem o pessoal do Instagram. Bem bacana. Bom, gente, algo mais vocês querem saber? Alguma curiosidade? Posso fazer uma pergunta outra vez? Claro, o Robson aqui quer fazer outra pergunta. Então vamos lá, Robson. Então, sobre a prática,
ela é feita onde? Por exemplo, é no campo, é na cidade, é no espaço específico ou isso não muda nada? Olha, pode ser em qualquer espaço. Ó, só para avisar, apareceu um cronômetro aqui. Eu acho que talvez vai cair a conexão no Instagram. Se cair, eu abro outra, tá? Espera aí, gente, rapidinho. Caiu aqui a conexão do Instagram, tá? Vou ter que abrir outra. Abrindo outro vídeo. Espera que ele tá abrindo outro vídeo, tá? Pronto, eu acho que agora tá transmitindo. Pronto, tá online de novo. Será que eu espero o Robson voltar para responder a pergunta? Que ele aqui, ele caiu também. Bom, o Robson perguntou se o Dragon ele pode ser realizado na cidade ou no campo. Em que tipo de ambiente pode se realizar o Dragon Dream? Então, pode ser realizado em qualquer lugar, né? No caso, o curso de Vitória acontecerá na cidade, o curso de Porto Alegre também na cidade. Eu já dei cursos também no campo, já dei cursos em ecovilas, já apliquei o Dragon Dream em grandes cidades, em grandes espaços urbanos, e já apliquei o Dragon Dream também na roça, no campo, em comunidades. Então, o Dragon Dream pode ser aplicado em qualquer ambiente, qualquer contexto, em qualquer situação, em qualquer grupo social, em qualquer projeto, em qualquer área, em qualquer profissão, em projetos de qualquer tamanho. Então, o Dragon Dream ele pode ser aplicado para qualquer coisa. Eu costumo dizer que onde tem seres humanos, pode se aplicar o Dragon Dream. Ah, ele é para qual público-alvo? Aí é ser humano? É, para qualquer um. Ah, é para que tipo de projeto? Tem ser humano envolvido? Tem, para qualquer projeto. Então, é para desenvolvimento pessoal, gente. Então, desenvolvimento pessoal se aplica a qualquer ser humano, né? Então, não tem restrição. E o Dragon Dream também, tu podes... peraí, o Robson está querendo voltar aqui, eu acho. Deixa eu adicionar aqui o Robson de novo. Ver se ele está entrando. Tá aguardando aqui. Ó, tá entrando de novo. Oi, Robson. Tá me escutando? Ele caiu porque eu acho que tem um limite de tempo, né, para transmissão de vídeo no Instagram. Mas é só, a tua pergunta eu entendi. Tu perguntaste em que tipo de ambiente acontece o Dragon, né? Se é no ambiente rural, no ambiente urbano e tal. E a minha resposta que eu falei aqui para as meninas é que assim acontece em qualquer lugar. Pode ser na cidade, pode ser no campo. No caso, o curso de Vitória de Porto Alegre acontecerá na cidade. E eu já apliquei o Dragon Dream em ambientes super urbanos e em ambientes super rurais. Então, não tem local definido, assim, pode ser em qualquer local. Eu até brinquei um pouco aqui, que eu costumo dizer que o Dragon Dream ele é aplicado para qualquer ambiente onde haja seres humanos. Então, se tem ser humano, pode ser aplicado o Dragon Dream, porque ele, além de ser uma ferramenta para criar e gerir projetos colaborativos, ele também é uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, ele serve para qualquer contexto, para qualquer área, para qualquer projeto, para qualquer escala, para qualquer situação. E, eu estava começando a dizer, o Dragon Dream ele também pode ser aplicado em paralelo a outras ferramentas. Então, uma coisa não exclui a outra, uma coisa não impede a outra, e uma coisa não desqualifica a outra. Então, por exemplo, eu posso aplicar o Dragon Dreaming num grupo que usa, por exemplo, o PMI. Eu posso aplicar o Dragon Dreaming num grupo que usa Scrum. Eu posso aplicar o Dragon Dreaming que usa Kanban, que usa Canvas, que usa processos super burocráticos, super cheio de indicadores e de milestones, o que seja.
eu posso aplicar o Dragon Dream em paralelo em processos convencionais. Porque uma coisa complementa a outra. O Dragon Dream, ele tem um impacto muito grande no aspecto social do grupo. Então, muitas vezes, essas ferramentas convencionais, elas não atendem às necessidades no sentido de conectar as pessoas no grupo, na equipe. E o Dragon Dream traz essas soluções, traz essas ferramentas para conectar as pessoas. Então, o Dragon Dream ele é um super complemento para metodologias convencionais ou processos convencionais nas organizações convencionais. Então, uma coisa não impede a outra, sabe? Inclusive, eu até recomendo, né? Gente, continue utilizando as suas ferramentas convencionais que vocês usam. A diferença é que crie um momento a mais para fazer um Dragon Dreaming. E fazer um Dragon Dreaming não é só criar um sonho coletivo, não é só criar estratégias em silêncio, usando post-it, não é só criar um plano de ação, né, usando o Kahabirti, que é o mapa do projeto no Dragon Dream, ou fazer orçamentos de forma intuitiva. O Dragon Dream, para mim, é quando tu cria e gere um projeto utilizando os 3 princípios do Dragon Dream, que é desenvolvimento pessoal, formação de comunidades e serviço à terra. Então, se tu estás criando espaços de conversa, de diálogo, de conexão, no teu grupo de trabalho, na tua equipe, isso para mim também é Dragon Dream. E claro, se tu conheces, né, o Dragon Dream, se tu sabes do que tu estás fazendo, né? De que tu podes estar utilizando o Dragon Dream conscientemente na tua equipe de trabalho, sem necessariamente falar que estás usando o Dragon Dream. Percebem esse detalhe? Eu não preciso dizer para as pessoas que eu estou usando o Dragon Dream. Inclusive, dependendo do contexto da situação, pode gerar mais barreiras do que aberturas, tá? E tem outros contextos que podem criar mais aberturas do que barreiras. Então, tudo depende do contexto, da situação, da conjuntura, do local, do público, da linguagem, da necessidade. Então, é muito importante que um facilitador e uma facilitadora saiba fazer boas propostas, saiba fazer boas abordagens e saiba colocar as coisas na medida certa. Então, entenderam a estratégia? Isso eu acabei dando uma estratégia de como vocês podem inserir o Dragon Dream nos seus ambientes de trabalho convencionais. O que mais? O que vocês estão achando, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá, Kézia, o que tu estás achando da nossa conversa? Tá interessante esse tal de Dragon Dream? Tá sim. Tá tranquilo, eu tô gostando, me interessando e vou tentar viabilizar a minha ida, vou tentar saber mais informações, né? Opa! A data, para ver se eu consigo chegar até aí. Investimento. A hospedagem eu já tenho, né? Meio caminho andado, né? Pois é, né? Ó, Gi, já vai separando aí o colchão. Já sei como é que funciona a vida dessa menina para cá. Já vai organizando o cantinho aí para Kézia. Por favor. Né? Ela despencará lá do norte, do Espírito Santo para Vitória. Já é bem-vinda. Inclusive, quiser chamar mais alguém da sua equipe para cá, também tem espaço aqui para receber. Pessoal aí de Nova Venécia. Chega junto. Pode chegar. Quem sabe o Robson também me despenca de São Paulo para o Espírito Santo. Aí. Aproveita para fazer um turismo, né? Conhecer as praias lá de Espírito Santo. Vamos aproveitar o bonde. Aproveita que Vitória está calorzinho, né? Solzinho, céu azul. São Paulo tá frio pra caramba. Não tá tão assim, não, sabe? Mas também não está como São Paulo e nem o Sul. Mas aqui tá meio acinzentado, vamos dizer assim. Tá chovendo muito aí em Vitória esses dias? Chovendo
Não, chover não, mas está assim, 20 graus. E 20 graus aqui, você sabe, né, Chava? É inverno. 20 graus, o pessoal coloca roupão de frio, assim. É, tá dando 20 aqui. Se fizer 18 graus, assim, o pessoal começa a todo Nossa! mundo, né? Pois é, né? Diferença, né? 18 graus em São Paulo é normal. Pois é. Beleza. Quer comentar alguma coisa, Gi? Quero Uma pergunta? não, para mim, assim, esse processo foi tão incrível que eu não vou nem dizer que é expectativa, né? Eu tenho uma impressão muito favorável, muito positiva desse trabalho. Então, eu só venho a recomendar e o que eu vier a fazer a mais disso daí sempre vai ser uma experiência positiva. Eu não tenho, assim, dúvidas, porque eu estou vindo de um processo recente, ainda estou, né, experimentando muita coisa ainda, mas eu super recomendo. Então, a minha fala é sempre na recomendação, na indicação, mas eu acredito também, Chaba e pessoal que está aí ouvindo, é uma ferramenta que é para todo mundo, para, a partir do momento que é ser humano. Só que eu percebo que é uma linguagem que a pessoa precisa estar aberta, ela precisa estar disponível e se permitir experimentar e viver tudo isso, tá? Porque se ela está vibrando como que é? Ganha-perde, ou em outros formatos que não sejam o de ganha-ganha. Se está vibrando na escassez, se está vibrando na competição, no medo, fica muito difícil ela acessar esses conteúdos, essa linguagem, esse discurso, e aí fica num lugar onde você fica convencendo uma coisa que é muito clara, que é amorosa, que é gentil, tudo isso que você falou, né? É um ambiente de generosidade, de partilha, enfim. Então, eu acredito que, mesmo que seja algo voltado para o homem, em qualquer lugar que tenha ser humano, essas pessoas precisam estar. Aliás, eu não vou usar a palavra precisa, é importante que essas pessoas estejam, pelo menos, abertas e permitindo uma busca interior, uma busca de autoconhecimento e de querer sair dessas vibrações que eu coloquei. Que bom, bacana. Eu tenho percebido, assim, que a crença da escassez, ela é muito forte, ela é muito profunda, né? Quando as pessoas, elas são pegas, né? Pelo sentimento, a sensação de escassez, aí acaba entrando no estado, eu costumo brincar de estado, no ativo modo, estado de sítio. Sabe, é cada um por si, salve-se quem puder, aquela coisa do pouca farinha, meu pirão primeiro, né? E aí fica difícil co-criar as coisas, trabalhar de forma colaborativa, de expandir os recursos e a abundância, etc. Né? E a crença da escassez, ela tá bem enraizada, assim, tá bem aprofundada. E tem que tomar muito cuidado para nós não tomarmos uma rasteira da crença da escassez. Né? Então, é só ficar muito esperto quando é que eu tenho esse sentimento de que eu vou perder, vai faltar, não vai dar certo. E eu tenho notado também que existe uma tendência de levarmos as coisas para o lado negativo. Por exemplo, vocês podem lembrar de situações na vida de vocês lembraram de tal coisa, né? Por exemplo, assim, eu vou na casa do fulano. Aí vocês pensam assim, mas o fulano não vai estar em casa, não estará em casa. Ou se não, pensa assim,
eu faria esse projeto. Aí já vem aquela vozinha na cabeça assim, ah, não vai dar certo. Ou senão, ah, eu farei tal coisa com tal pessoa. Aí vem aquela vozinha na cabeça assim, ó, mas essa pessoa, ela te passará para trás, né? Ou ela te enganará. Vem aquela vozinha da negatividade, sabe? Essa vozinha da negatividade pode ser uma escassez, pode ser uma sensação de escassez, uma visão negativa das coisas. E é muito importante estar atento a essa vozinha que fica falando que vai dar errado, que não dá certo, que a pessoa te enganará, te passará para trás, que tudo dará errado. Tem que tomar cuidado com essa vozinha e quando ela falar conosco, escutá-la, reconhecê-la, honrá-la e falar para ela assim, olha, dará certo sim, funcionará sim, e a pessoa estará em casa, assim, e a pessoa cuidará de mim, e será justa, né? E as coisas darão certo. Então, a cada momento que a cada passo nosso nós começarmos a conversar com essa vozinha interna e mudar a perspectiva para uma visão de abundância, pouco a pouco essa vozinha começa a interferir menos nas nossas escolhas, no nosso comportamento, na nossa vida. Eu estou dizendo para vocês porque eu tenho feito isso, de estar me observando e ficar atento de quando essa vozinha fala comigo. Essa vozinha que fala o negativo, né? Que dará errado, que não funciona. E aí eu tento conversar com essa vozinha de falar, olha, eu acredito que é possível sim. Eu acredito que pode, que eu sou capaz, que é importante, e assim por diante. E pouco a pouco, essa vozinha interfere menos na nossa vida. Bom, eu vou dar uma lidinha aqui, ó. Tem alguns comentários. O Veronese escreveu: por enquanto está muito subjetivo, conceitualmente é interessante. Para entender um pouco do Dragon, ou para início de conversa, é uma longa conversa, e o melhor do Dragon é viver o Dragon, é experimentar o Dragon, é participar de uma experiência, participar de uma dinâmica, participar de um processo. A melhor forma de conhecer o Dragon Dream é experimentando o Dragon Dream. Então, realmente, é abstrato, assim, é subjetivo, o conceito é incrível e, às vezes, é até um pouco difícil de explicar o conceito do Dragon só em palavras. É que nem o Morpheus disse para o Neo, né? Não se pode explicar Matrix, tu precisas ver com teus próprios olhos. Ou, no caso, o Dragon Dream, tu precisas vivenciar por si só, para ter mais clareza do que é o Dragon Dream, né? Bom, tem outro comentário aqui do do Adriano, lá de Montes Claros, né, grande colega. Ele falou assim, é uma ferramenta maravilhosa. Eu estou virando a cabeça assim, gente, porque o celular tá tombado, tá? Tá de lado, assim. Aí eu estou lendo aqui. É uma ferramenta maravilhosa que depois que a gente conhece, descobre que tem muito a conhecer, principalmente sobre as suas possibilidades. Gostei muito da coisa que você falou sobre a maneira como... E não está dando para ler aqui. Não dá para ver. Cortou. Ah, ele escreveu outra coisa aqui. O Dragon Dream vem complementar outras ferramentas de desenvolvimento de projetos e trabalhos coletivos. Com certeza. Eu já comentei aqui um pouco as situações onde isso pode acontecer e isso acontece. Outra vez o Adriano disse, comigo... Opa, peraí que sumiu aqui. Cadê? Comigo dá muito pouco certo. Aí ele disse aqui, uso sempre. Mandou joinha e saiu fora. Aí a Gislene entrou aqui no Eu entro e saio toda hora. Eu estou aqui interagindo para ver se tem alguma pergunta. E você passou batido. Eu estou aqui no apoio. Joia. Pois é, gente. Ó, a minha previsão é ficar batendo papo aqui até umas 9 horas. São 8h33 agora. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, tal.
Fiquem à vontade. Quiserem contar também algum caso. Não, acho que ficou bem claro. Assim, pelo que você trouxe até agora, apresentou, as pessoas perguntaram, enfim. Eu acredito que é muito experiencial mesmo, sabe? É vivência, a gente fica muito no mental, racionalizando, querendo entender, querendo entender, querendo entender. A gente também só fica em pergunta, 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 e não vai para a prática, e não vai experimentar, né? E a proposta é essa, é experimentar, é viver, e dali tirar algumas conclusões, depois que você viveu. Eu passo por isso sempre. Quando eu vou explicar alguma coisa, a pessoa fica querendo, mas espera aí, eu preciso de mais informações, mais informações. Que informações preciso? Na verdade, essa necessidade egóica, né, como você trouxe do ego, de querer ter controle, de querer antever, de prever as coisas, e de arrumar uma forma de se defender, né? É um instinto de proteção mesmo, de querer se proteger, se defender de alguma coisa que não ficou clara, né? Então, a proposta desse evento é essa, desse evento não, da ferramenta, né? É essa, de autoconhecimento, de gestão de projetos, de uma maneira a multiplicar aí a cultura do ganha-ganha, ferramenta colaborativa. Enfim, você trouxe vários exemplos, eu acho que foi isso muito, mas muito bem falado, e se as perguntas não vêm é porque, de fato, está claro. Eu sinto e vejo dessa forma. Só dar um toque aqui, convidar o Adriano. Adriano, entra no Zoom aí. Tu podes encontrar o link no papo.ddbr.org, lá tem um link para entrar no Zoom. Ou procura Bate-Papo Dragon Dreaming no evento no Facebook, que lá também tem um link para entrar na conversa no Zoom. Aí tu consegues interagir aqui conosco no Zoom, tá? Uma coisa que eu lembrei, Gi, que eu acho que é bacana, é falar um pouco do que acontecerá nesse final de semana, né? O que tem no curso de introdução ao Dragon Dream. Então, assim, na sexta-feira à noite, o curso começa às 7 da noite, e ele começa com uma vivência, né? Para as pessoas interagirem, né? Se conhecerem um pouco. Depois, eu entro num momento de perguntas e respostas, né? Parecido com o que nós estamos fazendo aqui. Eu dou uma provocada nas pessoas, né? Para as pessoas perguntarem coisas. Então, para mim é importante que as pessoas participem, interajam, né? Coloquem suas dúvidas. E elas digam o que elas estão interessadas em saber sobre o Dragon, né? Eu acho que esse que é o processo de uma comunidade de aprendizagem. Quando existe uma interação, existe uma cocriação nesse processo de aprendizagem, né? Eu só sou uma pessoa que tem um certo conhecimento acumulado, uma experiência acumulada com Dragon Dream, e eu estou disposto a compartilhar isso com as pessoas. E é importante para mim que as pessoas tragam as necessidades, os interesses delas, para que eu saiba também qual é a melhor forma de atender às necessidades das pessoas. E depois disso, eu falo um pouco da roda do Dragon Dreaming, que é a mandala, né, do Dragon Dreaming, que seria a estrutura de processo do Dragon Dreaming, onde eu explico as 4 etapas de um projeto Dragon Dreaming. Que no Dragon Dreaming o projeto começa na etapa do sonhar, depois passa pela etapa do planejar, depois o realizar e no final o celebrar. A etapa do sonhar é o momento de criação do projeto, concepção do projeto, formação de equipe, alinhamento de equipe e coleta de informações, etc. Depois disso, o grupo começa a planejar, criar estratégias, alinhar as estratégias, os objetivos de como tornar o sonho coletivo um sucesso. E depois que termina o planejamento, o grupo começa a realizar, que é a implementação do projeto, é a mão na massa, né? Aí começa o processo de gestão do projeto. Encontros periódicos, avaliação e monitoramento do progresso do projeto. Depois que o projeto ele é realizado,
aí entramos na etapa do celebrar, que é o momento de olhar para o projeto, olhar para o que aconteceu e reconhecer tudo que foi bom, tudo que pode ser feito melhor, tudo que pode ser melhorado para os projetos futuros, para os processos futuros. Então, o celebrar, ele é muito importante porque ele trabalha com o reconhecimento de tudo que aconteceu, trabalha com o processo de avaliação e reflexão de todo o trabalho que foi realizado. E essa etapa do celebrar, ela é fundamental porque é o celebrar que gera a inovação nos projetos. E lembrando que em cada etapa dessa, sonhar, planejar, realizar e celebrar, nós temos todas as etapas inseridas. Então, dentro do sonhar, eu também tenho sonhar, planejar, realizar e celebrar. Então, por exemplo, eu tenho o sonhado sonhar, o planejado sonhar, o realizado sonhar e o celebrado sonhar. No planejamento também eu tenho as 4 etapas, no realizar as 4 etapas e no celebrar as 4 etapas. Então, isso significa que em todas as etapas, eu tenho todas as etapas. Então, dentro do celebrar, eu tenho as 4 etapas. Dentro do planejamento, eu tenho sonho, eu tenho planejamento, eu tenho realização e celebração. E assim por diante. Bom, então na sexta-feira tem mais essas questões de perguntas e respostas, o processo do Dragon. No sábado de manhã, as pessoas são convidadas a trazer ideias, a trazer propostas de projeto. Não é necessário as pessoas levarem um projeto que já existe, podem inventar um projeto na hora. Podem trazer projetos também que já existem, se quiserem. E depois são criados grupos de trabalho, que alguns projetos são identificados. Dali em diante, cada grupo de trabalho começa a incubar esse projeto, começa a acelerar esse projeto. Então, o Dragon Dream ele também é um curso de introdução, ele também é uma aceleradora de projeto. Seria tipo um hackathon, né? Então, o Dragon Dream ele é um dragathon, né? Ele é um acelerador de projetos Dragon Dream. E aí, no sábado à tarde, as pessoas criam um sonho coletivo para esse projeto, definem os objetivos, definem o propósito do projeto. No domingo de manhã é criado um plano de ação de como tornar esse projeto bem-sucedido. E no domingo à tarde continua esse processo de desenhar as estratégias, definir o plano de ação, criar um orçamento para o projeto. E os orçamentos no Dragon Dream são atividades super divertidas, onde as pessoas podem fazer o orçamento dançando, cantando, tocando música, se divertindo. E no final é trabalhado o comprometimento, para checar se as pessoas estão comprometidas com o projeto ou não. Caso haja um número mínimo de pessoas interessadas, então o projeto ele segue, vai para a rua e se torna um projeto real. O projeto real Dragon Dream. E no final também é feita uma apresentação, os grupos apresentam os projetos e é feito um fechamento do curso, um encerramento. Então, o curso de introdução, ele é basicamente isso. E esse é basicamente o roteiro, né, do curso de introdução, é o que acontecerá no final de semana. Então, só lendo aqui mais uma mensagem que o Adriano mandou. O Dragon Dream me possibilita trabalhar planejamento e gestão com pessoas que desconhecem sobre essa linguagem usual. Eu falei anteriormente um pouco sobre isso. Pessoas que conhecem o Dragon Dream podem aplicar o Dragon Dream sem necessariamente falar em Dragon Dream, ou citar que a ferramenta que ele está utilizando é do Dragon Dream. É possível aplicar o Dragon Dream em qualquer situação, em qualquer contexto. Eu não preciso falar que é Dragon Dream, caso eu ache que não seja necessário, ou que isso possa gerar alguma resistência, né? Então, para mim, o importante é aplicar as ferramentas, aplicar os princípios do Dragon Dream, sem necessariamente citar isso, caso eu não ache apropriado, dentro do contexto no qual eu estou aplicando o Dragon Dream. Maravilha. Então, algo mais? Dito, queres comentar algo? Acho que nós vamos encerrando, né? A Késia, ela está falando para mim aqui, ela entrou no WhatsApp falando que ela está tendo algum problema, que toda hora ela... Como é que ela colocou aqui?
Aí ela falou comigo a questão, ela pediu para fazer uma pergunta, mas essa eu vou passar para ela, que eu sei maiores informações aí. Ela Pode mandar a pergunta aí que quer eu tenho tempo saber ainda. de valores, de forma de pagamento, enfim. Isso aqui, como eu estou te apoiando nisso, eu vou passar essas informações para ela aqui. Mas eu posso dar um toque aqui, né? Né? Todas as informações sobre esse curso estão disponíveis no evento na internet. Lá tem a descrição completa do curso, né? Tem os valores lá sugeridos, né, para contribuição, investimento no curso. E lá também tem um parágrafo dizendo que se a pessoa ela tem uma dificuldade financeira muito grande, nós convidamos essa pessoa a entrar em contato conosco para que nós conversemos e nós construamos juntos e juntas alternativas e formas de viabilizar a participação dessa pessoa. Então, o Dragon Dream ele é um movimento também que ele acredita muito na inclusão das pessoas. Então, o dinheiro ele não pode ser um impedimento para a participação das pessoas. E lembrando que, por exemplo, eu acredito muito em abundância e em abundância de recursos. Eu acredito que cada pessoa ela é uma fonte infinita de recursos. Então, as pessoas elas têm muitos recursos e muitas pessoas não têm ideia da quantidade de recursos que elas têm. Então, também eu faço convites para que as pessoas percebam quais são esses recursos que elas têm e quais tipos de recursos elas podem ofertar, para que também possa ser feita alguma troca, possa ser feito algum apoio mútuo, possa ser feita alguma parceria. Como é que as pessoas podem cuidar das pessoas que estão promovendo essa atividade? Porque, por exemplo, tem o facilitador, tem as pessoas que estão apoiando, organizando, tem os custos do espaço, tem os custos de viagem, tem os custos de alimentação, hospedagem. Tem um monte de custos envolvidos, né? Tem um monte de tempo e energia dedicado para que isso aconteça. Então, eu convido as pessoas interessadas em participar, e principalmente as pessoas que não acreditam, né? Que tem esses recursos disponíveis para participar, refletir de como é que tu podes cuidar das pessoas que estão cuidando desse processo. As pessoas que estão organizando isso, que estão promovendo isso, que estão criando essa possibilidade para que as pessoas tenham acesso a conteúdos relacionados à colaboração, ganha-ganha, expansão da consciência, desenvolvimento pessoal. E essas informações, elas são muito importantes, muito preciosas, elas têm um potencial muito grande e têm o poder de mudar as nossas vidas. A partir do momento que nós nos abrimos para alternativas, para novas possibilidades e para novos paradigmas. No caso, o paradigma da abundância, né, e o trabalho em equipe, baseado em confiança, etc. e tal. Né? Então, assim, resumo da ópera: dinheiro não é problema, dinheiro é solução, e dinheiro é só um aspecto de recursos. E recursos é qualquer coisa que pode ser usado para viabilizar algo. Então, quem tiver dificuldade econômica, entre em contato, vamos conversar, que sempre há alternativas, porque sempre há o suficiente. E mais não necessariamente é melhor. Esses são os 3 princípios da abundância. O paradigma da abundância. Olha, tem mais uma mensagem aqui. Oi, Chaba, que bom te ver. É da Danila Trix. Danila Trix. Oi, Chaba, que bom te ver aqui. Pessoal, super recomendo o curso, vale a pena. Bacana. É legal. Então, eu acho que vamos finalizando, né, Gi? Já são 8h48, estamos só nós dois aqui mesmo. Né? Tem um povo aqui no Instagram, né? Oi? O pessoal do Instagram vai assistir, né? Você vai deixar 24 horas no ar aí, então o pessoal vai interagir com esse conteúdo, né? Com essa interação que a gente promoveu até aqui. Tá joia. Então, já finalizando aqui, gostaria de agradecer todas as pessoas que apareceram, que fizeram perguntas, que interagiram. Foi muito legal, né?
A Danila Trix está falando aqui que ela foi minha aluna no curso que eu facilitei no Ministério da Cultura, em Brasília, em 2015. Bacana, ela tá falando, uma experiência maravilhosa e inesquecível. Pô, que bom. Pois é, né? Se as pessoas tivessem ideia do potencial do Dragon, né? Eu acho que está faltando mais clareza, né? Mais informação, para as pessoas saberem melhor do que se trata esse tal de Dragon Dreaming, né? Quando cair a ficha e perceber o real potencial, aí eu acho que as pessoas ficarão bem mais interessadas, né? E motivadas a fazer o Dragon. Enfim, tudo no seu tempo, né? As coisas acontecem no seu tempo também. Eu acho que o importante é continuar falando e continuar compartilhando as informações. Quando vier a Goiânia, por favor, avise. Ah, maravilha, me convida. Me convida para Goiânia que eu vou, tá bom? Eu acredito também que um dos segredos para viver uma vida plena é estar atento aos bons convites, né? Então, eu também fico bem atento aos bons convites. Então, quem quiser me chamar para qualquer lugar, é só me convidar, gente. Vamos conversar, tá bom? Tá tudo certo. Então, de novo, né, agradecer. Valeu, Gi, por estar aí, né? Valeu, pessoal que acompanhou aí no Instagram. Ah, tá convidado? Beleza, entre em contato comigo depois aí, vamos marcar uma conversa para ver esse negócio. Tá? Quero agradecer a todo mundo que interagiu, agradecer as pessoas que apareceram no Zoom, aqui no Instagram, né? Tô criando aí uma inovação, né? Tô fazendo uma transmissão no Zoom e ao mesmo tempo no Instagram, né? Como diria um amigo, gambiarra bem feita é tecnologia alternativa, né? É uma inoviarra, né? Que é a inovação com gambiarra. Como é que é, gente? Você não falou? Eu fiz uma inovação aqui, para mim isso é uma gambiarra. Aí eu juntei inovação com gambiarra, ficou inoviarra. Uma gambiarra inovadora, né? Tá Por aí. certo. Então, gente, agradecido, valeu. Quem quiser mais informações, pode entrar em contato comigo, pode mandar mensagens aí no Instagram, no Facebook. Qualquer coisa, eu estou no Facebook também como Xaba, Xaba, espaço Piffer, Piffer. Pode mandar mensagem no Facebook, mensagem no Instagram. E no próximo final de semana teremos o curso em Vitória, né, nos dias 21, 22, 23 de setembro. E no final de semana seguinte, dia 28, 29 e 30, teremos o curso em Porto Alegre. E talvez, quem sabe, vamos ver aí, outubro ou novembro, tem um curso em São Paulo. E também para final de novembro está previsto o curso em Campinas e curso em São José dos Campos. Então, galera de São Paulo, fique esperta também. Se não tiver em São Paulo capital, tem em Campinas ou São José dos Campos também, tá bom? Então, peraí, a Danila que está falando, faça encontros diários aqui, serei assídua na gambiarra. Olha, diários, Danila, não sei, assim, agora quinzenalmente, né, mensalmente, podemos pensar nessa possibilidade. Vamos ver como que as coisas fluem, vamos ver como as coisas acontecem, né? Eu acho que está cada vez mais importante utilizar esses recursos online, onde as pessoas se encontram, independente das suas localizações geográficas, né? Eu poderia estar no Japão agora e estar falando com vocês numa boa. Essas possibilidades são muito bacanas, são muito legais e precisamos nos apropriar mais dessas tecnologias e dessas possibilidades. Tá bom, gente? Então, agradecido. Boa noite para vocês. Grato pela atenção, grato pela companhia. Boa noite. Qualquer coisa, manda mensagem para mim, que qualquer coisa marcamos uma conversa, respondo as perguntas e seguimos, tá bom? Então, beijão. Gi, tu queres falar alguma coisa, Gi, para encerrar nossa conversa? Dar uma boa noite para você, agradecer mais uma vez a oportunidade e deixar aqui um abraço, um beijo para todo mundo. Joia! Então, povo capixaba, espere por mim que estou chegando nessa semana. Povo capixaba, o Xaba está chegando. Vamos que vamos. Avisa o povo que estou chegando. É isso aí. Vamos botar água nesse feijão. Beleza. Tchau, tchau, gente. Tô ficando aqui, hein?